Graça e paz, irmãos, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Amém? Hoje quero, em primeiro lugar, agradecer pela expressão de carinho. A gente fica extremamente constrangido porque a gente sabe que é Ele, é a graça dEle, é a misericórdia dEle, é dEle toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E a gente recebe a expressão de carinho como manifestação daquilo que o Senhor é em cada irmão. O que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso que quando vocês fazem isso, isso é a graça de Deus em vocês. Não fala a respeito de mim, fala a respeito de vocês. Ou seja, toda a expressão de carinho que foi transmitida não tem a ver com aquilo que eu venho entregando para vocês. Tem a ver com aquilo que vocês estão entregando nesta relação por causa da fé em Cristo Jesus. Amém? Porque eu sei que não tem a ver comigo. Tem a ver com a glória de Deus, com a presença dEle, com a bondade dEle que se manifesta de tantas formas, inclusive na expressão de carinho. Irmãos, eu sei que você talvez esteja vendo aqui um cenário meio diferente, mas a gente está fazendo isso como pedagogia. Nós vamos começar, não sei se já botou ali a imagem? Tem uma imagem aí? Tem um tema aí? Um dia a gente vai ter uma televisão lá e falar assim, ó, lê lá, que vai chegar lá, vamos chegar lá, devagarinho não vamos chegar lá. Mas qual é o tema ali que o Pai nos deu para meditarmos e conversarmos durante esse ano? Certo? Sujeitai-vos ao Espírito do Pai. Nós vamos conversar sobre isso este ano, vamos meditar, seremos conflitados com a palavra durante todo esse ano a respeito desse tema. E por que nós estamos aqui em três? Por que nós estamos aqui para manifestarmos a palavra de Deus num trio? Em primeiro lugar, qual o significado da palavra Bíblia? Quem sabe o significado da palavra Bíblia? De forma rasa, não precisa ser assim, muito rebuscado, não. Quem sabe o significado da palavra Bíblia? Agora é com vocês. A palavra Bíblia, pode dar um Google aí. Quem tiver com o celular, pode dar um Google aí agora. O que significa a palavra Bíblia? De forma assim, basal. O que significa a palavra Bíblia? Quem já achou, pode falar para todo mundo aí. Um conjunto, certo? É um conjunto, uma coleção, um conjunto. Então, a Bíblia não se trata de apenas um texto isoladamente. A Bíblia é um conjunto. A Bíblia é uma relação de textos, de forma basal. Quem entregou a Bíblia para nós? Muito bom. Muito bem, sem pestanejar. Quem entregou a Bíblia como palavra de Deus para nós foi o próprio Deus. Agora, ele usou quantos autores mais ou menos? Quem lembra aí mais ou menos? Cerca de 40 autores. Então, a Bíblia é um livro que é uma expressão do amor de Deus, que é uma comunidade. Quem Deus é para nós? Vamos lá. Quem Deus é? Vamos lá. Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Então, Deus é uma comunidade. Quando Ele vai revelar a sua palavra para nós, Ele vai fazer isso de que forma? Se Ele é uma comunidade, se Ele é uma relação, Ele vai entregar a sua palavra para nós de que forma? Por meio de uma relação. Por isso que você tem, só de forma compilada, por isso que você tem, no mínimo, 40 autores
diferentes, de épocas diferentes, porque o Deus que é uma relação, ao se revelar, ele vai se revelar por meio de uma relação. Por meio de uma relação. Por exemplo, não é comum a gente pensar que a salvação é um direito adquirido pelo indivíduo. Não é comum a gente pensar assim, não, a minha salvação, inclusive a gente até fala que a salvação é individual. Não. A salvação é um entendimento transformado a respeito de uma relação. Então, como nós estamos aqui para nos sujeitarmos à vontade do nosso Pai, a vontade do nosso Pai se manifesta e se revela numa relação. Então, nós vamos aqui, em relação, conversarmos, meditarmos sobre aquilo que é a vontade do nosso Pai. Amém? Amém, irmãos? Então não terá aqui um indivíduo. Por quê? Porque é tentador para algumas pessoas ouvirem um pastor pregar, pensarem assim, isso aí é ideia do pastor. Isso daí é a cabeça do pastor. Não é. Por exemplo, abra sua Bíblia aí, por gentileza, lá em Pedro. Deixa eu achar aqui também. 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20. Lê para a gente aí. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, alguém pode interpretar a Bíblia segundo a sua individualidade? Ela até pode, mas isso não significa que ela está conhecendo a vontade de Deus. Por quê? Porque nenhuma profecia foi dada apenas para um indivíduo e por meio de um indivíduo. Por isso que o texto vai dizer, verso número 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus. Homens, não é um indivíduo, é uma relação. Então, o que nós estaremos fazendo aqui todo esse ano, pelo menos domingo pela manhã, é revelar um entendimento comunitário. A Bíblia não pode ser entendida e discernida na individualidade. A Bíblia precisa ser partilhada em uma e por uma comunidade. Caso contrário, você vai ficar na sua individualidade, pensando com os seus próprios botões, mas se anulando de todo o espírito familiar. Amém, irmãos? Então, por isso que nós estamos aqui comunitariamente, para que você entenda que não tem a ver com o pastor, não tem a ver com o irmão A, o irmão B, o irmão C, tem a ver com o Espírito do nosso Pai. Por isso você vê nas cartas joaninas, quem tem ouvidos, ouça. O quê? O que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz à igreja. Então, não é um indivíduo A, um indivíduo B, um indivíduo C. É um Espírito que se revela em família. Então, seremos uma conversa. Eu gosto de lembrar daquilo que Jesus disse, olha, eu não faço uma outra coisa que não seja aquilo que eu vi o meu pai fazer. E quando ele falava desse pai, ele não estava falando só do pai Deus, ele estava falando do pai José também.
Qual era a profissão de José? Quem lembra? Qual era a profissão de José? Ele era carpinteiro. O carpinteiro trabalha com decoração ou com estruturas de casa? O carpinteiro trabalha com estrutura. Marceneiro é que decora. Amém, irmão? O carpinteiro, ele trabalha com estrutura. Então, muitas casas, inclusive no tempo antigo, eram feitas com estrutura de madeira. Então, a vida inteira, Jesus viu o pai dele construindo o quê? Jesus viu o pai dele construindo uma casa. Ele viu o pai dele construindo casa. Agora, o que você acha que Jesus ia estar fazendo? Construído também o quê? Casa. Jesus veio construir casa. Por isso que Jesus, quando ele entra lá no templo, e tem lá um momento incisivo de firmeza, ele diz, olha, a casa do meu pai será chamada casa de oração. A casa do pai é quem, irmãos? Quem é a casa do pai? Quem é, irmão? Aonde é a casa do pai que há muitas moradas? Por exemplo, abre para João 14 aí, por favor. João 14. João 14. João 14, verso 1. João 14, verso 1. João 14, a partir do verso 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Segura aí. O que Jesus disse que ia fazer? O que ele ia fazer? Preparar o lugar. Aonde é a casa que Jesus ia preparar o lugar? No céu? Ou essa casa que Jesus ia preparar o lugar era no Pai, por meio das relações humanas? Aonde Jesus morava quando ele andava aqui? No céu ou em casa? Onde Jesus morava? Onde Jesus morava, gente? Ele morava em casa. Aonde era a casa de Jesus? Aonde que era? A casa de Jesus era onde? No Pai. No Pai. O que o pai dele mandou ele fazer aqui na terra? Construir casa. Está vendo que é profeta? Construir casa. E ele estava indo para mostrar o fundamento da casa. Para onde Jesus estava indo quando ele disse isso para os seus discípulos? Para o céu ou para a cruz? Para onde ele estava indo? Para a cruz. Qual é o fundamento da casa que Jesus veio construir? A cruz. Porque a cruz revela o amor do Pai. Então, quando Jesus disse que ia preparar uma casa, ele não estava falando do céu. Quando Jesus disse que ia preparar uma casa, ele estava falando do quê? Da relação dos irmãos no Pai, fundamentada pelo sacrifício do Filho. Amém, irmãos? Então, tudo isso revela uma comunidade. Tudo isso revela uma relação. Por exemplo, continua só lendo o texto aí, por gentileza. Verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor,
não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ó, aonde que o Pai estava quando Jesus estava aqui? Olha o texto. Eu sou o caminho. Tomé está perguntando: Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Aí Jesus respondeu o quê? Eu sou o caminho. Ninguém o quê? Vem o Pai. Porque o Pai estava onde? Nele. O Pai estava no Filho. Aonde o Pai morava? No Filho. Aonde o Filho morava? No Pai. Para onde Jesus ia levar a gente? Ia levar a gente para casa. E aonde é a casa de todo filho de Deus? No Pai. Porque onde Jesus morava? Ó, vamos lá. Onde Jesus morava? No Pai. Aonde o Pai morava? No Filho. Para onde Jesus ia levar a gente? Para o Pai. Porque todo filho de Deus mora onde? No Pai. Só que o Pai mora onde? No Filho. Ô, meu irmão. Você está entendendo? De maneira que toda a casa do Pai, se a tua casa é a casa do Pai, aonde todo mundo da sua casa mora. Mora onde? Mora no Filho. Porque aonde o Pai está? Aham. Aonde o Pai está? No Filho. E aonde, para onde você leva todas as pessoas que moram na sua casa? Para o Pai. De que maneira? Revelando quem? O Filho. Porque o Pai mora onde? No Filho. Então vira para o seu irmão aí em nome de Jesus e fala assim: você quer conhecer o Pai? Olha aqui para o filho dele. Amém, irmão? Amém? Está meio embaçado? Pode? Pode. Vamos Bom, irmão, vamos trair. bom dia. Dá para aumentar um pouco aí, Duda? Tá meio Aí. estranho aqui o... Gente, essa introdução aqui, essa reflexão que o pastor Aí já pode está tomar. fazendo é muito séria, porque parece que é algo automático para nós entendermos, mas a gente vê aqui no versículo 5 que Tomé fez a seguinte pergunta: nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Está vendo a seriedade disso? Amém. Tomé andava com Jesus e ele não sabia aonde era a casa, aonde o Pai estava e para onde Jesus estava indo. E ele fica desorientado, porque ele fala: não sei, não conhecemos o caminho. Como você pode dizer? Estão entendendo a seriedade disso? É com essa dificuldade que a gente está entrando nessa reflexão nesse ano. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Por isso que Tomé, ele vira para Jesus e faz essa pergunta. E mais para frente, Felipe, aonde? Mostra então o Pai, e isso não vai nos bastar. Leia a sequência do texto aí, por favor. Uhum. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Segura aí, irmãos. O que Filipe queria? Algo extraordinário
ou a manifestação naturalmente sobrenatural do Filho do Pai na vivência com eles? Deixa eu perguntar de novo. O que Filipe queria? Uma manifestação extraordinária de Deus? Ou ele queria ver a manifestação sobrenatural de Deus de uma forma ordinária, de uma forma ordeira, na vida, ali? O que Filipe de fato queria? O inusitado ou naturalmente sobrenatural? Olha a pergunta dele de novo. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Isso, ó. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Porque ele está alegando que ele não conseguia ver quem? Pai. Que até então o Pai não tinha o que para ele? Se revelado. Filipe está andando cerca de 3 anos com Jesus e diz para Jesus que o Pai não tinha sido revelado. Você está entendendo ou não? Porque o que ele estava esperando? O extraordinário ou o sobrenatural que se manifesta na ordem da vida? Você entendeu ou não? O que ele queria, irmãos? Extraordinário. O que a maioria das pessoas, quando buscam a Deus, querem? O sobrenatural. O que é sobrenatural? O Pai se revelar num filho que ama o que é diferente. É sobrenatural, irmãos, muitos dos irmãos estarem aqui nessa manhã. É sobrenatural. O corpo pode estar com sono, o corpo pode estar aí passando os seus processos de espremer e tudo mais, mas estamos aqui. Isso é sobrenatural. Sobrenatural. Mas o que a gente está esperando às vezes? Um extraordinário que nos dê uma mágica e diz: olha, agora Deus está aqui, manifestando isso aqui. Por exemplo, irmãos, quem lembra aqui quando Jesus foi levado ao alto de um templo pelo diabo? Lembra disso? Lembra disso, irmãos? Amém? Jesus foi levado ao alto de um templo pelo diabo. Você acha que dia que o diabo levou Jesus ao alto do templo? Segunda, domingo, terça, quarta, sexta ou sábado? Qual você acha que foi o dia que o diabo levou Jesus ao alto do templo? Que dia? Que dia que foi? Por exemplo, qual era o dia que o templo ficava cheio de judeu? Qual era, irmão? Qual era o dia que o templo ficava cheio de judeus? Sábado. Estava lotado. O que o diabo propôs para Jesus? Vou te colocar lá no alto do templo. A igreja vai estar o quê? Lotada. O Senhor se joga de cabeça. Quando o Senhor for bater a cabeça, o Senhor manda um anjo vir te pegar. O que você acha que a galera vai fazer? Olhe tudo, irmão. Porque isso é uma ação o quê? Sobrenatural ou extraordinária? Mas Jesus veio para fazer o extraordinário? Veio, irmãos. Jesus veio para fazer o inusitado? Não. Jesus veio para nos revelar a ordem eterna da vida. E a ordem eterna da vida é uma casa, é uma família. E é sobre isso que a gente vai conversando em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diante disso tudo, a gente vai conversar dentro desse aspecto sobre o que está escrito ali, a paternidade de Deus revelada na Bíblia. Acho que está escrito ali. Tá, né? Por que a gente precisa entender esse princípio? Porque a gente não consegue se sujeitar ao Espírito do Pai sem entender a paternidade. Então, por isso, a gente vai lá para Gênesis capítulo 1.
Para entender a paternidade do pai, a sujeição ao pai, precisamos entender o princípio. Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 13, disse Deus: haja luz e houve luz. Disse Deus: haja luz e houve luz. O que é a luz aqui? Ó? A abertura do entendimento, a abertura do nosso coração. E a gente vai saltar lá para o versículo 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Irmãos, para a gente pensar aqui, imagem e conforme a sua semelhança. Pensa o seguinte, no nosso dicionário português, imagem significa representação, reprodução ou imitação da forma. Por exemplo, quando você tem um filho, ele é a imagem do pai e da mãe. A orelha, a boca, tem um traço dos dois ali. Só que por que a palavra de Deus vai falar conforme a sua semelhança? Porque a semelhança é a ideia de caminho, de construção. Então você tem um homem, Adão, que é a imagem. Mas o que de fato é conforme a semelhança do pai é a relação, é a caminhada, é a construção. Adão significa macho e fêmea, é os dois, é uma união. Por que é importante a gente entender isso? Porque Jesus, como o pastor estava falando, o pai estava no filho e o filho estava no pai. E isso é a imagem de Deus. Você sozinho, no indivíduo, você não consegue ser imagem conforme a semelhança do pai. E aí Deus nos faz essa imagem conforme a sua semelhança. Pai só pode ser pai numa relação, não existe pai sozinho. Se eu não tenho filho, eu não sou pai. Logo, para eu ser pai, eu tenho que ter um filho, correto? Todo mundo entende isso? E você só tem um filho numa relação. E aí algumas perguntas para a gente ir refletindo dentro dessa introdução. Qual o propósito de Deus em criar todas as coisas? Talvez você já tenha se perguntado isso alguma vez, ou alguém já tenha te perguntado. Qual é o propósito de Deus ao criar todas as coisas? Qual é o propósito de Deus ao te criar? A gente, dentro da explicação que eu dei sobre pai e mãe, eu queria que nós começássemos a refletir dentro dessa perspectiva do propósito de que Deus nos cria. Não é simplesmente deu na telha de Deus e agora eu vou criar aqui as coisas e o pessoal vai me adorar. Às vezes a gente tem esse pensamento assim, intrínseco na gente. Parece que quando a gente lê simplesmente Gênesis, Deus fez, tem gente que fala assim, Deus fez, então eu só tenho que aceitar. Só que existe um propósito dentro disso tudo. Existe um propósito na criação. Deus fez lá os mares, a terra, e fez o homem. Por que o homem é a coroa da criação? Porque tem uma expressão de Deus que a natureza por si só ela não consegue expressar. Só o homem consegue. Que é aonde eu falei sobre conforme a sua semelhança. Toda a criação é a imagem de Deus. Mas o homem consegue ser conforme a semelhança dele. Porque quem é Deus? Deus é uma relação. Deus é um pai. E qual é o propósito?
muito simples: tornar-se conhecido. Deus fez toda a sua criação, Deus nos fez para que Ele possa ser conhecido. Então, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Conhecer o Pai. Deus te criou com esse propósito, para que você o conheça. Um pai, como eu disse, só pode ser pai numa relação. E nós somos a expressão, a sua imagem e sua semelhança. Queria só fazer Por exemplo, quando o homem rompeu com Deus, quem o pai queria salvar? Quando o homem rompeu com Deus, rompeu o macho e rompeu a fêmea, não foi, irmãos? Quem o pai queria salvar? O pai queria salvar os dois ou o pai queria salvar a relação? O pai queria salvar a relação. O pai não está trabalhando para salvar você e eu. O pai está trabalhando para salvar a nossa relação. Não tem a ver com você e eu. O pai está trabalhando para te tornar um homem de família, uma mulher de família. O pai não está trabalhando para te colocar no lugar feliz. Não, o pai está trabalhando para te colocar no lugar sacrificial em favor da relação. Amém, irmãos? Amém, irmão? Aí às vezes você não entende por que você passa por toda a luta no seu casamento. Porque você estava pensando que o teu casamento era um lugar que Deus ia te colocar, que seria o quê? Feliz. Feliz. E aí você descobriu que o teu casamento é o lugar onde Deus iria fazer o que com você? Ia fazer o que, Elton? Sacrificar. Aleluia, irmão. Dê um glória a Deus aí, irmão. É agora que a gente diz assim, glória a Deus, é isso aí, a gente tem que participar. Por quê, meu irmão? Porque você às vezes está olhando para o seu cônjuge e está pensando que ele está ali para salvar quem? Quem, gente? Você. E você esqueceu que o teu cônjuge está ali como instrumento de Deus para fazer o que com você? Fala, irmão. Fala, irmão. Pode falar. Uma outra coisa também que me desperta a atenção, da mesma maneira, lembra que a gente leu ainda há pouco lá o texto de Tomé perdidão? Tomé estava voando, né? Estava ali andando com Jesus, mas não voando, perdidaço. Aqui, às vezes, a gente lê esse texto e vê lá, né? Deus criou o homem, Deus... E aí o texto termina, né? No versículo 31, quando Deus viu que tinha feito o homem, ele viu que era muito bom. E aí, a gente dá uma de Tomé, perdidaço, e a gente fica com a nossa mente enxergando Deus como um criador, mas ainda não vê Deus como pai. Uhum. Aí você está lá no mercado, na rua, no ponto do ônibus, aí você escuta às vezes determinada fala, por exemplo, não, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por uma luta, mas o Deus que eu sirvo vai fazer não sei o quê, e eu confio nesse Deus que eu sirvo. Mas a questão é que a gente não serve a Deus, a gente é filho, e Ele está em nós. Você não fala, né? Você não chega lá, fala assim, não, hoje eu servi meu pai, eu fui lá ajudar lá, né? Ajudei lá no quintal, lá, varri a casa lá, hoje eu servi meu pai. Você não fala isso. Então, o que a gente está falando aqui da paternidade é para romper isso. Não é o Deus que eu sirvo, é o meu pai. É ter esse entendimento e essa proximidade, essa vivência, na verdade,
a ponto de expressar isso. Por que isso é fundamental? O que você acha que levou o casal a romper com Deus? Todas as tardes, Deus ia estar com eles. Todas as tardes tinha culto. Toda tarde tinha culto. Deus estava com o homem, estava com aquele casal, todas as tardes, na viração do dia. Todos os dias, eles tinham um encontro com Deus. Mas por que mesmo tendo um encontro com Deus todos os dias, eles romperam com Deus? Por quê? Pela desobediência ou pela desconfiança? O que levou o homem a desobedecer? O que levou o homem a desobedecer? O que realmente trouxe pecado? A desobediência ou a desconfiança? O que você acha? Eles estavam com Deus o tempo todo, mas eles não conheciam o Pai. Todas as vezes que você está com Deus o tempo todo, mas não conhece o Pai, você, desconfiando do caráter dele, você vai se rebelar. Você vai desobedecer. Porque você não conhece o Pai. Você acha que ele está armando alguma coisa para prejudicar a sua vida. Você acha que ele está te sabotando em alguma coisa muito boa que você está vendo ali. Você está vendo, tem um montão de gente fazendo aquilo, se dando bem. O Pai está me sabotando. Irmãos, toda pessoa que não conhece o Pai, todo crente que não conhece o Pai, todo crente que faz culto, gente, era culto todo dia. Só que esse culto todo dia não foi suficiente para eles conhecerem o Pai. Você entende? Porque o Pai é conhecido no sacrifício de um filho. Você está entendendo, irmão? Como é que eu e você vamos tornar o Pai conhecido? Com o culto? Vamos fazer culto na praça, vamos fazer culto na rua, vamos fazer culto no trem, vamos fazer culto ali. Não, irmãos. O Pai é conhecido pelo sacrifício dos seus filhos. Amém, irmãos? Por isso, se a gente não aprender a confiar, se a gente não aprender a conhecer quem o Pai é, você nunca confiará em Deus. Porque você sempre achará que você tem uma solução melhor para a sua vida, que você tem um plano melhor para a sua vida, que você tem uma ideia melhor para a sua vida, e você vai pegar esse plano e essa ideia e você vai apresentar para Deus. Deus abençoe essa ideia aqui. Irmãos, o homem que estava subindo um monte com seu filho, todo mundo lembra quem era, né? Abraão, representação de Deus. Pensa o seguinte: quando Deus disse Deus, haja luz, a gente sabe que teve uma coisa que Deus fez para que tudo possa ser proporcionado. Se a gente entende que Abraão, que é uma das representações de Abraão é que é Deus, pensa na caminhada de Abraão, de Deus ali. Deus está lá, está Deus, Espírito Santo e Jesus. Aí, na relação, o Pai, vamos, o Pai, o Espírito, o Filho e o Espírito Santo. Vamos fazer uma expressão dessa relação? Beleza, show de bola. Vamos criar um mundo, vamos fazer a nossa expressão, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí, tem uma coisa que precisa ser feita para que isso possa acontecer. O pai leva o seu filho, sobe o monte. O filho, que não era uma criança, era um adulto consciente, carrega a sua própria lenha, prepara a sua cama, porque, irmãos,
Se a gente for olhar a história de Abraão, Abraão já tinha 100 e poucos anos. Ele já estava meio velho já para montar aonde o filho seria deitado. E aí o filho prepara tudo e o pai sacrifica o filho. Se Deus faz isso, antes de tudo, Ele também, e nós somos expressão do Pai e do Filho, então tudo gera para que nós nos sacrifiquemos para o Filho, para o próximo. Só que a gente sempre dá um jeitinho, né? Pensa que a gente está na caminhada. Então, aí o pai fala para o filho, ó, a gente vai fazer um sacrifício aqui, mas aí o filho vira, pô Deus, tem como fazer um negócio aqui não? Sacrificar um carneiro, uma outra coisa? Irmãos, toda vez que a gente ouve uma palavra e fala assim, eu entendo, mas não é isso que eu quero. Eu entendo, mas é muito difícil isso, né? Quantos já usaram essa expressão? Eu uso muito essa expressão. Eu entendo, pastor, mas isso aí é muito difícil, não dá para mim não. Momento de confissão de pecado, pode falar. O que essa frase representa? Essa frase representa você querendo fugir do sacrifício. Só que, irmãos, o sacrifício é feito pelo Pai. E se eu não me sujeito a esse sacrifício do Pai na minha vida, eu estou me rebelando. Eu estou desconfiando. Os irmãos estão entendendo o que está falando? Por exemplo, quando Abraão foi sacrificar Isaac, quem estava sendo sacrificado ali? Para quem foi mais complexo aquele sacrifício? Para Isaac ou para Abraão? Para Abraão, irmão. Você entende isso? Para Abraão. Quando Jesus morreu na cruz, quem estava sendo sacrificado ali? Gente, quem é pai aqui? Quem é pai aqui? Você pensa. Para quem é mais complexo? Para o filho que está doente, enfermo, ou para o pai que está cuidando daquele filho doente, enfermo? Quantos aqui já quis trocar de lugar com seu filho na enfermidade? Levanta a mão aí, irmão. Para quem você acha que foi mais doído? Para quem você acha realmente que foi o sacrifício na cruz de Jesus, gente? Foi para quem, gente? Foi para o Pai. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Foi para o Pai. E por que o Pai está fazendo isso? Porque o Pai estava formando uma família para além da minha aparência. Irmãos, todas as vezes que eu quero viver uma vida exclusiva, todas as vezes que eu quero acessar a Deus para que Deus seja uma exclusividade minha e que a vida se cumpra e se desenrole segundo a minha exclusividade, isso é pecado. Irmãos, um erro não é pecado. Um erro só é pecado quando ele acaba com a relação, quando ele está visando o direito de um sobre o outro. Quando um erro visa o direito de um sobre o outro, isso é pecado. Por que é pecado? Porque acaba com a relação. Pode falar. Olha só que essa questão que a gente está falando aqui, por que o sacrifício é mais difícil para o pai? Cada um aqui, eu tenho certeza, deve orar por algo. Deve orar por algo. Se você tem algum parente que não é cristão, que não segue, que não está no caminho contigo, eu tenho certeza que você já orou por ele. Já imaginou se a nossa vontade fosse prevalecer? Está entendendo, Marlúcio?
Marluce ora por alguém. Se tivesse na Marluce esse poder de decidir, Marluce ia orar para quem? Ela ia orar para o dela. Ela não ia sacrificar, ela iria resolver. Ela iria querer resolver. Então, é esse sacrifício que o pai viveu lá. E é esse sacrifício que a gente está no caminho para viver. Por quê, meu irmão? O que o pai está fazendo é uma família. O que o pai está formando é uma família. Sabe quem está sentado do seu lado? Sabe quem está sentado do seu lado agora? Sua família. Sabe aquela pessoa que você vai na padaria? É seu irmão. Sabe a pessoa que vai lá fazer unha no seu salão, ou que você vai lá fazer unha no salão dela, cabelo? É sua irmã. É sua irmã. O pai se sacrificou para revelar isso. O pai não sacrificou para ser um direito de exclusividade seu. Me mostra um texto na Bíblia que nos ensina a chamar Deus de meu pai. Como é que Jesus fez a oração do Pai? Pai nosso. Meu querido, pecado não é uma transgressão contra a regra do chefe. Guarda aqui no seu coração. Pecado, você pode pensar assim: não faço nada de errado, mas pode estar em pecado. Não fazendo nada de errado, você pode estar em pecado, porque pecado não é uma transgressão contra a regra do chefe. Deus não é um chefe que botou uma regrinha lá: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é isso que se trata, quebrar uma regra. Pecado é rebelar-se contra o coração do Pai e chamar exclusivamente meu, minha vida, meu direito, meu lado, minhas dores, minha isso, minha aquilo outro, diante daquilo que foi feito para ser nosso, diante daquilo que foi feito para ser partilhado. Você está entendendo? Todas as vezes que você chama alguma coisa seu, por causa das suas dores, você some. Por causa das suas finanças, você cuida só de você. Por causa de sei lá o que, você não para de pensar em você. Ainda que você esteja todo certo, você está em pecado. Porque o pecado é uma quebra de relação. E o Pai nos chamou para vivermos em comunhão. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Você está entendendo de todo o coração? Pode ir. Eu queria ir para um caminho de esforço. Porque quando a gente vai ver Abraão, Deus quando fala com Abraão, Abraão não faz o sacrifício dentro da sua casa. Abraão sai e tem uma caminhada de esforço com seu filho. Pensa nos dois andando ali e aquela coisa. E Abraão tem que falar para o filho que vai sacrificá-lo. Por que eu estou... Essa caminhada é um esforço. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu faço isso muito, né? Mas na prática. Não tem prática. Às vezes parece que a gente está conversando coisas que estão fora da nossa vida, mas estão dentro da nossa vida, porque tudo é princípio. A sujeição parte do princípio. No princípio Deus disse, e é um princípio, não tem prática. A prática é apenas a expressão do princípio que está dentro de nós. Por que eu estou falando sobre a caminhada de Abraão com Isaac? Por que tem um esforço? Subir um monte, subir um morro, sair de casa, porque tem um esforço. Porque senão parece que a gente está aqui na igreja, atravessou a porta, o pastel está frito preto, tu começa a reclamar.
mas tu não tem um espírito de adoção. Caramba, irmão, por que o pastel lá da cantina ficou preto? O que aconteceu? Como é que eu posso te ajudar? Só que, o que essa prática expressa? Aquilo que está dentro de nós. O Pai nos chama para sacrificar, a gente precisa meditar nisso dia e noite, para que isso seja o princípio da nossa vida. Porque daqui a 5 minutos, eu posso parar minha moto, deixar uma senhora passar e atravessar. Mas a 200 metros na frente, eu posso dar uma fechada e xingar o cara. A gente anda de moto direto, eu vou pro Rio. Esse esforço é a cada 5 segundos. Porque ao mesmo tempo que eu reduzo para o outro entrar na minha frente, daqui a 5 segundos eu estou numa fechada e eu já quero esganar o outro, buzinar, balançar a cabeça negativo para mostrar para ele que eu estou revoltado. Só que se a sujeição ao Pai, irmãos, a sujeição ao Pai é se sacrificar, ponto. Não tem escolha nisso. Você pode debater, você pode brigar, você pode querer até tapar os ouvidos para Deus, mas a vida dos irmãos aqui, a vida dos meus amigos, a vida do Elton, a vida do pastor Antônio, meu amigo, ele não me deixa fugir disso. Eu posso até não fazer, mas isso traz maldição para a minha vida. Porque toda vez que eu peço, me dá um exemplo prático, o exemplo prático é para que eu possa arranjar um argumento para que eu possa sair disso. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Pastor, me dá um exemplo prático. Aí você acha que está ali, aí você fez aquilo ali, o resto todo você está indesculpável. Não, irmãos. O esforço do Pai é para que os irmãos tenham olhos uns para os outros. Quem é o seu cônjuge? Quem é o seu cônjuge? Quem é o seu cônjuge, irmão? Fala aí, irmão. Quem é o seu cônjuge? Quem é o seu cônjuge? Sua mulher? Seu marido? Não, é quem? É quem, gente? É quem, irmão? Não, quem é o seu irmão? Quem? Já pronto, já me entreguei. É teu irmão. É teu irmão. Aí você olha para ele e fica reivindicando o direito de quê? De marido, de esposa. Mas não assume sobre ele uma responsabilidade de quê? De irmão. E na responsabilidade de irmão, já vou deixar você falar. Aí te encerrar. Pode fazer, vai lá. Porque marido e esposa a gente escolhe. Sim. Mas irmão não. Não. Amém. Ó, glória a Deus, tá vendo que Deus vai falando na comunhão? Beleza, irmão? Porque quem é o teu marido? O teu marido foi o presente que você escolheu para você mesmo. Aleluia. Amém, irmão? Então, quando você olha para o teu marido, você vai lembrar que você escolheu aquele presente para você. Oh, glória a Deus. Ou alguém foi lá e te forçou, você é muçulmana? Alguém foi lá e falou assim, você vai casar com esse homem aqui? Não. Então, quem é sua esposa? Que você anda, aquela mulher que tu me deste, não. Quem escolheu foi quem? Foi quem que escolheu sua esposa? Foi você. Então, sua esposa é o presente que você deu para você mesmo. Amém, irmãos? Só que quando você foi abrir o presente, falou assim, meu Deus, parecia a pegadinha do malandro. Mas, enfim, o que a gente está mencionando aqui? Todo o esforço de Deus é para que você olhe não para o cônjuge, mas para o irmão. Mas, pastor, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com um princípio de submissão e adoção. Se você olhar para o teu cônjuge como marido e como mulher, você vai se esforçar para tentar agradá-lo, para obter dele ou dela o que você deseja, que era o marido ou a mulher que você quer. Mas se você adotá-lo como irmão, você sendo submisso, você vai dizer não, muitas vezes, e vai dizer sim,
outras vezes que ele queria que você dissesse não. Se você adotar o seu cônjuge como irmão, você vai aprender a dizer não quando ele está querendo sim. E vai dizer sim quando ele está querendo que você diga não. Amém, irmão? Por exemplo, Jesus adotou os mestres da lei, os fariseus, como irmão deles ou não? Sim. Quando eles queriam que Jesus parasse de pregar, que ele era o Messias, parasse de fazer o que ele vinha fazendo, o que Jesus fez em submissão a eles? Fez o quê? Disse o quê? Não. Quando Jesus foi na casa de Herodes, e Herodes pediu assim, faz um milagre aí. Jesus, sendo submisso a Herodes, o que Jesus disse? Não. Não. Então, meu irmão, se você aprender a adotar o seu cônjuge como irmão, e não como marido e mulher, você vai ver que você vai receber uma família, onde você vai passar a ter uma responsabilidade que transcende o seu casamento. Amém, irmãos? Pode ser que o casamento acabe. Sabia disso? Pode ser que o casamento acabe. Porque muitas vezes aquela pessoa que está casada com você, ela está querendo que você seja o cônjuge do casamento dela. Ela não está querendo conhecer a família por meio do irmão que Deus colocou naquele casamento. Você está entendendo isso? Então, meu irmão, quem é aquela pessoa que trabalha com você lá na empresa? Seu patrão? Seu funcionário? Quem é? Quem é, irmão? É o seu irmão. Você está lá para assumir essa responsabilidade. Porque o Pai não quer salvar você. Quem o Pai quer salvar, irmãos? O Pai quer salvar quem? Quem o Pai quer salvar? A relação. Vamos ler o tema de novo? E o Espírito do Pai é um Espírito que salva eu? É, irmão? Não. O Espírito do Pai é um Espírito que salva